Estamos de volta com a nossa leitura do livro O que é o Espiritismo. É o nosso curso básico, né, para vocês aprenderem o meu método de estudo para compreender sobre isso, né? E recapitulando o vídeo anterior, fazendo um resumo do que a gente aprendeu na aula passada, a gente aprendeu que o nome de Kardec é Denisard Hippolyte Léon Rivail, como está escrito aqui, né? Ele se casou com a senhorita Amélie Boudet. Ele estudou, né, ciências e filosofia, se doutorando em medicina. Ele sabia falar 4 línguas: o alemão, inglês, italiano, espanhol, e podia também se comunicar com holandês. Ele foi sócio do tio dele no empreendimento, e o tio dele faliu, né, o empreendimento porque ele era viciado em jogo. Depois que ele se casou com a senhorita Amélie Boudet, eles também passaram por muitas dificuldades financeiras, porque os negócios deles faliram, mas conseguiram dar a volta por cima, né, com muito trabalho, e sabendo também que sabendo que ele trabalhava de dia e de noite e dava cursos gratuitos, né? Isso era o que o Kardec era antes de conhecer os espíritos ou aprender sobre os espíritos. Ele não fazia ideia do que eram os espíritos. Bom, aí continuando hoje, a gente vai saber como ele teve esse contato com os espíritos. Bom, foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. A princípio, do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, replicou o Sr. Rivail, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir, e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Então, o que Kardec quis dizer com isso? Ele quis dizer, ele só acredita vendo, né? E provando que a mesa é um ser orgânico, um ser que tem órgãos. Bom, tal era, a princípio, o estado de espírito do Sr. Rivail. Tal o encontraremos muitas vezes, não negando alguma coisa por parte pris, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além. Então, ele é como um cientista, né? Ele precisa observar, verificar, né? Experimentar. Bom, até agora não vos falei senão do Sr. Rivail, professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador, desculpem. Então o nome de Rivail se obumbra para ceder lugar ao de Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo, que todos os ecos repetirão e que todos os corações idolatram. Eis aqui como Allan Kardec nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza, e que minha razão repelia.
nada tinha ainda visto nem observado. As experiências, feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé, me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com um entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizam uma grande bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Você um dia será dos nossos, disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Daí, há algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o senhor Patier e a senhora Plenemaison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas noutro tom. O Sr. Patier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem, pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão. E, quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plenemaison, rua Grange Batelière, número 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para a terça-feira de maio, às 8 horas da noite. Aí, em terça-feira, ele coloca o número 5, vamos ver o que ele quer dizer aqui. Esta data ficou em branco no manuscrito de Allan Kardec, tá? Então a gente já sabe. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas aparentes futilidades, e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometia aprofundar. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da senhora Plenemaison, fiz conhecimento com a família Baudin, que morava então à rua Rochechouart. O senhor Baudin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa e às quais eu fui desde o momento muito assíduo. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação. Então, gente, olha, aqui ele já está revelando qual é o método que ele utilizou, tá? Experimentação. Nunca formulei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos,
procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução das ideias e uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspeção, e não levianamente, ser positivista e não idealista, para me não deixar arrastar pelas ilusões. Então, olha, o modo de observação dele era o modo positivista, tá? Bom, um dos primeiros resultados das minhas observações foi, então aqui é o resultado, tá? Um dos primeiros, que os espíritos, não sendo, senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infabilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto que ele observou, olha, o primeiro foi que os espíritos existem, né? E são almas de homens. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Se assim nos podemos exprimir. Cedo, observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Então, assim foi uma forma que ele fez, né, o método que ele fez para observar a obra que ele codificou. Bom, eu, pois, agi com os espíritos como o teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações, e não reveladores predestinados. A estas informações colhidas nas obras póstumas de Allan Kardec, convém acrescentar que, a princípio, o Sr. Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito se não fossem as instantes solicitações dos senhores Carlotte, senhor René Telandier, membro da Academia das Ciências, Tiedemann, Mantese, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas que não conseguiam pôr em ordem, conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese
do senhor Rivale, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, os arranjasse. Esse trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente, em razão de outros trabalhos. Uma noite, seu espírito protetor, Z, deu-lhe por um médium uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas Gálias. Ele se chamava, então, Allan Kardec. E, como a amizade que lhe havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado, e que facilmente levaria a termo. Então, gente, foi um espírito protetor do professor Rivale que disse a ele que, numa existência, ele se chamou Allan Kardec. Ele foi um druida nessa existência, ok? Então, a gente já sabe a origem desse pseudônimo que ele adotou depois, né? O senhor Rivale, pois, lançou-se à obra, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado. Após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão. Assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Até então, diz ele próprio, as sessões em casa do Sr. Baudin não tinham nenhum fim determinado. Propus-me aí fazer resolver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram caráter muito diferente. E entre os assistentes encontravam-se pessoas sérias, que tomaram vivo interesse pelo trabalho. Se me acontecia faltar, ficavam as sessões como que tolhidas, tendo as questões fúteis perdido o atrativo para o maior número. A princípio, eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de o publicar para a instrução de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente, desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Em 1856, o Sr. Rivale frequentou as reuniões espíritas que se realizavam na rua Tiquetonne, em casa do Sr. Roustan, com Mademoiselle Jaffé, sonâmbula, que obtinha como médium comunicações muito interessantes. Com o auxílio da cesta aguçada, e essa cesta aguçada, ele nos faz uma nota aqui, olha, que é arranjada em forma de bico. Com o auxílio dessa cesta, fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado a princípio nas sessões ordinárias, mas a pedido dos espíritos e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares. Não me contentei com essa verificação, diz ainda Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação que formei
a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Bom, gente, a gente fica por aqui na nossa leitura de hoje. Na próxima leitura, eu vou passar para a parte do que aconteceu, o que ele fez, né, com tudo aquilo que ele aprendeu, a par de já ter explicado que ali ele criou o Livro dos Espíritos, ok? Qualquer outra pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou ficar muito feliz de responder, tá bem? Um grande beijo a todos, até a próxima, tchau, tchau.